Olá! Nesse vídeo eu vou falar para você o que é importante considerar num programa de saúde mental corporativo, né? Quando você pensa em fazer algum programa relacionado à saúde mental dentro das organizações. Bom, em primeiro lugar, por que é importante ter um programa de saúde mental nas empresas? Acho que essa é a questão principal, né? Por onde a gente precisa começar. Qual é a relevância, né, da importância de um programa de saúde mental? Por que fazer um programa de saúde mental dentro da organização? Né? O que é importante nisso tudo? Porque a empresa também é corresponsável pela saúde do colaborador. Pensem comigo, se ela precisa disponibilizar um ambiente seguro, condições adequadas para que o profissional trabalhe, para que ele não adoeça fisicamente, por que a saúde mental ficaria fora dessa? O olhar das organizações, ela precisa expandir para a saúde mental, né? A gente não pode ficar só nessas questões da saúde física, né, do ambiente seguro para trabalhar. Isso é super importante, né, de ter condições seguras, medidas de controle. Todas essas questões são super importantes, mas por que a gente não inclui a saúde mental? Então, realmente a empresa ela precisa abrir esse campo de atuação, expandir o seu olhar para esses fatores também psicossociais que estão no ambiente laboral. Por isso é necessário pensar em ações, em programas que realmente promovam a saúde mental e que previnam os transtornos mentais, né? Que realmente proteja de alguma forma os seus profissionais dos transtornos mentais. Então, quais são os fatores de proteção? A gente administrar os fatores de risco, tentar eliminar ou pelo menos reduzir, ter formas para isso, mas também ter fatores de proteção dos transtornos mentais, né, no ambiente de trabalho. Por isso, gente, antes de mais nada, a empresa precisa se abrir para o assunto, para o tema, realmente assim, ó, derrubando as barreiras que porventura existam. Não faz sentido nenhum a gente querer começar a falar de saúde mental se a própria organização não está aberta para isso, se ela não traz isso, né, no seu discurso, se para ela isso não é importante, só para cumprir um protocolo ou para fazer bonito como as outras empresas têm feito, né, as empresas que também atuam com programas de saúde mental têm feito, isso não vai fazer sentido nenhum. Porque no fundo, as pessoas que estão lá, elas vão perceber se isso não for genuíno. Então, realmente precisa quebrar essas barreiras, se porventura, né, elas existem dentro da sua organização, dentro da sua instituição, da empresa onde você atua, para que aí sim comece a se falar ou a se pensar em algum programa, né, de promoção à saúde mental ou de prevenção de transtornos mentais. Até porque isso também faz parte da responsabilidade social, né, da sua organização, enfim, de onde você está atuando. Muitas organizações olham somente para fora. Quando se fala em responsabilidade social, eles olham para o entorno, né? Olham para fora, fazem ações para a comunidade, né? Para aquilo que está ao redor ali da sua organização, fora dos muros da empresa. Mas muitas vezes elas esquecem do seu maior ativo, que são seus próprios colaboradores, os profissionais que atuam ali dentro e que também, cuidando bem deles, eu vou refletir, né, no entorno, nas famílias lá fora desses colaboradores, nele enquanto sociedade, né, enquanto comunidade também ao redor. Então, além de fortalecer também uma boa imagem da empresa, porque o próprio colaborador, ele é o maior promotor da empresa onde ele trabalha. Né? Se ele está feliz, se ele sente que ele é reconhecido, que ele é valorizado, que ele tem respeito e consideração, né, ali dentro do ambiente de trabalho dele, que é um ambiente gostoso, que é um ambiente saudável, né, tanto fisicamente quanto mentalmente, com certeza ele vai fazer a propaganda da sua empresa, com certeza ele vai promover a sua empresa fora dos muros da organização. Então, além da gente olhar olhando para a responsabilidade social, além da gente olhar para fora, só para a comunidade, é importante a gente olhar também para dentro, né? O quanto os nossos profissionais, e trazendo ações ali para dentro da sua organização, o quanto eles vão refletir
na comunidade também, no entorno de vocês estão. Então, a partir do momento que a empresa entende essa necessidade, né, ela sabe por que falar de saúde mental, por que trazer esse assunto para a pauta, por que fazer programas, ações, né, realizadas voltadas à saúde mental. Se ela tem clareza da necessidade, da relevância e da importância disso genuinamente, qual que é o próximo passo? Primeiro passo, então, agora o próximo passo é analisar o cenário, né? Dá uma olhada no que já foi falado sobre saúde mental aí dentro da sua empresa, né? O que já foi feito, o que já realizaram, trabalharam alguns temas durante o ano ou tem falado durante esse mês ou não foi falado nada. Então, essa análise de cenário ela é fundamental. Observe também o nível de maturidade da empresa nesse tema, né? Como é a cultura de saúde mental aí dentro da sua organização? O que se fala sobre isso? O que os gestores falam sobre isso? O que os colaboradores falam sobre isso, né? É um assunto que está ali familiar às pessoas? Ou é um assunto que quando se fala nele as pessoas ficam meio assustadas, não gostam de falar muito disso, né? Então, como é a cultura de saúde mental ali da sua organização? Saúde mental é motivo de piadas? Não é levada a sério, né? Ou existe algum respeito das pessoas quando falam no assunto? Então, tudo isso, né, você vai sentir ali no clima como é que está esse tema. Então, analise o cenário. Esse é o próximo passo. E aí, um outro passo, depois de analisar o cenário, é, a partir disso, sensibilizar as lideranças. As lideranças são muito importantes nesse processo como um todo, quando você quer falar, trazer algum assunto novo para a organização. Eu não falo só da saúde mental, mas de qualquer outra situação. A liderança precisa entender o porquê disso, né? Por que isso é relevante, por que a gente está falando sobre isso agora. Por que a alta gestão começou a dizer assim, precisamos tratar esse tema? Né? Os nossos gestores, eles são os maiores patrocinadores de ações e programas em saúde mental que a empresa pode ter. Só que para isso, eles precisam realmente entender o porquê é necessário trabalhar nesse tema, né? As ações precisam fazer sentido para eles. Eles precisam saber quais são os seus ganhos, né? Quando o colaborador ele vai participar de alguma ação ou ele mesmo vai participar de alguma ação, ele precisa saber quais são os seus ganhos, né? Os ganhos das suas equipes com isso. O impacto que isso vai ter, né? O que os transtornos mentais, se a gente não falar de saúde mental, os transtornos mentais vêm. Então, qual é o impacto que isso vai ter no desempenho dos seus colaboradores, ali nas suas equipes e nos resultados também, né? Que essa equipe vai poder oferecer ou não. Então, tudo isso é fundamental para que ele realmente seja sensibilizado da importância do tema. Eles precisam estar convencidos de que a saúde mental ela é um investimento para a organização, ela não é um custo. Depois disso, né, feito lá, você já analisou o cenário, já sensibilizou as lideranças, considere daí todos os dados, todas as informações que possam ter relação com a saúde mental. Dados da saúde ocupacional, né? Se você é da área da saúde, claro, dados da pesquisa de clima, dados de entrevistas de desligamento, dados dos afastamentos, enfim, tudo aquilo que estiver dentro da ética, né? E estiver à sua disposição, na verdade, tudo que você tiver de indicador ou de dados que possam te ajudar a olhar qual é o panorama, né, de saúde mental, considere, né? Não fique indiferente a esse tipo de informação, porque ele vai ser muito importante aí para todos os direcionamentos. Caso não tenha nenhuma informação que possa lhe ajudar, porque pode ser que a empresa pode ser menor e não ter a parte de saúde da medicina do trabalho, né, dentro da organização, ser terceirizada essa parte, enfim, mas qualquer situação que aconteça, se você não tiver nenhuma informação que vai lhe ajudar,
Existem pesquisas focadas no mapeamento de saúde mental e qualidade de vida que vão poder lhe trazer informações muito relevantes sobre o cenário atual. Claro, nesse caso é necessário sensibilizar também os colaboradores para preencher essa pesquisa e compreender a importância da mesma, né? Eles têm que entender o que está acontecendo, por que eles estão falando sobre isso ou respondendo ali sobre isso, tá? Importante também que esse tipo de pesquisa ela não seja identificada, né? Que ela seja anônima, para que as pessoas realmente respondam aquilo verdadeiramente, né? Que estão sentindo, aquilo que é para eles verdadeiramente. Essas pesquisas a gente tem no mercado aí, empresas que trabalham com isso também, e pode ser um caminho, né? Pode ser o pontapé inicial aí para você entender como é que está esse cenário, né? Mapear qual é o perfil de saúde mental dos seus profissionais da sua empresa. Mapeado o perfil de saúde mental da sua organização, aí você vai fazer o quê? Vai apresentar esses resultados para a alta gestão e para os líderes. Às vezes isso acontece em separado, dependendo da situação e da necessidade, até da demanda ali. Se veio essa demanda direto da alta gestão e eles querem que apresente para ele primeiro, você vai apresentar para eles primeiro, né? Se a alta gestão mesmo diz, não, já vamos apresentar para os líderes, então vamos apresentar para os líderes, né? Junto com eles. Então você também pode convidar pessoas de áreas diferentes para pensar nos programas, né? Depois que for esse mapeamento for apresentado, identifique pessoas de áreas diferentes que vão poder pensar diferente também, trazer demandas diferentes, né? Para que as ações sejam alinhadas às necessidades do seu público, né? Não adianta, a gente brinca que não adianta oferecer carne para vegetariano. Então não adianta eu ter uma ação linda, maravilhosa, que é a ação ideal, que eu acho que é linda, que vai, né, ajudar as pessoas, se ela não tiver congruência com a necessidade daquelas pessoas ali. As ações elas devem ser muito assertivas e para isso também é necessário um plano de comunicação, né? Claro, para que os colaboradores eles também conheçam, saibam cada ação que existe, o que elas fazem, qual que é o propósito de cada uma delas, e que eles saibam também que eles vão poder participar dessas ações. De nada adianta a gente ter lindo um portfólio lá de saúde mental, de ações, num programa constituído, se a gente não está trazendo as pessoas, se não está tendo a adesão do nosso público para essas ações. Por isso que tem que estar muito linkado, né, com a necessidade do profissional, muito alinhado à demanda ali desse colaborador. E conhecer esse perfil é importante porque vai te ajudar também a entender a necessidade desse público, né, dos seus profissionais aí que estão na empresa onde você está atuando. Além disso, gente, um ponto importante, tá, é ter indicadores dessas ações do seu programa. Não adianta fazer o programa por fazer, né? Os indicadores, eles são essenciais para saber se vocês estão no caminho certo, né? Ou se também é preciso recalcular a rota, porque pode ser que o próprio indicador diga assim, opa, né, não é esse o caminho que a gente precisa seguir, né? Às vezes é um programa que não colou com a cultura da organização, né, que os profissionais não estão participando, por mais que se permita e que se convide a participar, não estão participando, ou aquele resultado que a gente queria com essa ação não está acontecendo, sabe? Então, o indicador ele é fundamental, tá? Tanto para a gente fazer a gestão do programa e principalmente, né, no sentido de saber se estamos no caminho certo ou não, né? O que a gente precisa alterar aí na nossa rota. Isso é uma possibilidade também. Uma outra coisa muito importante é o seguinte, de nada adianta um programa lindo, cheio de ações, né? Maravilhoso, ele está alinhado com as pessoas, com as necessidades do nosso público, a gente sabe o que o nosso pessoal aqui precisa, né? Os nossos profissionais precisam, mas não adianta eu ter esse lindo programa se os gestores não permitem ou se eles fazem cara feia quando um colaborador mostra interesse em participar. Entendam por que é importante sensibilizar bem os seus líderes,
né? Eles é que vão abrir as portas para esse processo também, para esse programa, para o sucesso desse programa. Então, se a gente não conseguiu convencer a liderança, não conseguiu sensibilizar eles na essência ali da importância do programa, e aí nós podemos ter várias possibilidades, né? A empresa pode estar passando por uma situação grande aí de muita pressão, de muito trabalho, muita demanda, né? Pode ser um momento que daqui a pouco vai melhorar, pode ser que não. Enfim, a gente precisa entender tudo o que está acontecendo para ver se faz sentido ter um programa desse ou não. Porque se nós tivermos líderes, gestores, né? Líderes imediatos ali, que quando o profissional ele mostra interesse em participar de alguma ação, ele fizer cara feia ou dizer não, hoje não dá para tu ir porque a gente tem isso para fazer, né? De nada adianta ter esse programa, sabe? Nesse caso, às vezes é muito melhor não ter ação nenhuma. Por quê? Porque o profissional ele vai entender assim, poxa, a empresa está me oferecendo um negócio, eu quero participar dessa ação e o meu gestor não deixa eu participar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Né? Se é disponibilizado, né, para as pessoas participarem, por que eu não posso participar? Isso pode criar todo um outro problema, ao invés de ajudar esse processo, né? Sem falar que quebra totalmente com o clima positivo, se houver, né, nessa equipe aí. Então, é muito importante tomar esse cuidado. Claro, aquilo que é combinado não sai caro. Então, a gente também pode oferecer ferramentas ali, algumas estratégias para os próprios líderes conversarem e venderem o programa também para os profissionais, para as suas equipes, de forma que eles combinem o que dá, o que não dá, né? Como que a gente pode ajustar isso aqui para que todos consigam participar de alguma forma, ou que cada um consiga participar de alguma ação. Então, essas coisas podem ser combinadas sim. Nem tudo o líder precisa a todo tempo dizer, vão. Mas talvez o que precisa acontecer é esse alinhamento, né? É esse contrato, né? Os combinados ali fazer com as lideranças também para que não tenha esse desconforto. Porque senão o programa vai cair em descrédito também, porque a empresa diz que pode participar, oferece aquilo ali no horário de trabalho, mas o gestor, que é um representante da empresa, não permite que o colaborador faça, ou ele faz cara feia, porque fazer cara feia às vezes é pior do que dizer agora não dá porque eu preciso que tu me entregue isso, sabe? Então a gente tem que ter bastante coerência para entender o momento da organização, a maturidade da liderança, né, dessa linha de liderança também, para que tenhamos sucesso também, né, nesse programa com essas ações. Então, tudo deve estar alinhado com as lideranças. Caso contrário, o programa e as ações não terão sucesso. Um item importante também a considerar é o clima. Acabei de falar para vocês sobre o clima organizacional, né, e as condições de trabalho. Isso está no nosso dia a dia, né? Então, muitas vezes, dentro de um programa de saúde mental, esses ajustes simples, até às vezes pequenos ajustes no clima e nas condições de trabalho, eles podem surtir efeitos muito maiores do que grandes programas ou grandes ações que não tenham o apoio da gestão. Então, observe bem, né? Se você está à frente de construir um programa de saúde mental, de inserir esse tema na sua organização, às vezes a gente precisa começar do básico. Fazer o básico bem feito para ir implementando as outras ações aos poucos que realmente vão fazer sentido para o seu time, né? Então, entender. Clima é o tempo todo, a todo momento no nosso dia a dia. Um clima positivo, um clima favorável, gostoso, onde as pessoas têm consideração umas pelas outras, têm o respeito do seu gestor, o respeito dos seus colegas, dos seus pares, enfim. Um clima harmonioso, um clima positivo, vai surtir com certeza muitos efeitos positivos na saúde mental desses profissionais, né? E entenda como básico isso. As condições de trabalho, por exemplo, evitar sobrecarga de trabalho, evitar horas extras, tá? Isso já é um básico.
olhar para o clima organizacional, ver o nível de satisfação dos seus profissionais, como é a relação deles com as equipes, com as lideranças, né? Quais são as oportunidades de crescimento dentro da empresa, o quanto a empresa ou você, enquanto gestor, também permite equilibrar trabalho e vida pessoal, né? Essas coisas são básicas e essas coisas básicas têm sim um impacto muito grande na saúde mental dos seus profissionais. Por isso, gente, ter um programa só para dizer que tem não vai garantir sucesso e nem a sustentabilidade dessas ações. Ele precisa ser congruente, sabe? Ele precisa colar com aquilo que a empresa prega, com uma cultura voltada para as pessoas. Só assim ele vai ter condições de chegar nos resultados que você propõe, que é promover a saúde mental e prevenir os transtornos mentais. Sem ter essa congruência, sabe? Sem fazer esse alinhamento, não faz sentido. Não adianta a gente querer colocar goela abaixo o tema se a empresa, as pessoas, né, enfim, quem pode patrocinar esse programa não está entendendo a necessidade, não está entendendo a relevância dele, sabe? Não faz sentido. Então, assim, bastante cuidado para que você não vá, né, queimar uma ficha ali à toa, sem realmente ter o resultado que você queira chegar, porque às vezes se você entra com esse assunto num momento que a empresa não está preparada para receber, às vezes você pode acabar com todas as outras oportunidades que futuramente poderiam existir para inserir o tema, sabe? As pessoas podem ficar com, enfim, com uma resistência muito maior ao tema, né? Enfim, isso tudo é muito delicado, tá? Bastante cuidado com relação a isso, então. Olha bem o cenário, analisa bem qual é o momento que vocês estão vivendo, né? Além de todos os outros passos que são importantes considerar quando a gente pensa num programa corporativo de saúde mental. Então, recapitulando, num programa corporativo de saúde mental, considere a importância dele existir dentro dessa organização, né? O porquê de investir num programa de saúde mental. Analise o cenário, a maturidade, a cultura da sua empresa sobre o tema, o que já foi feito, o que já foi realizado, né? O que não foi feito e por que não foi feito? Será que não teve abertura? Será que não foi por falta de proatividade de trazer esse assunto? Então, entenda esse cenário. Sensibilize as lideranças sobre o assunto, né? Eles serão grandes parceiros se eles entenderem que saúde mental é investimento e não é custo. Conheça os seus números, as informações, os indicadores, aquilo que pode ter relação com saúde mental. Ou então, não tem informação, o que você pode fazer? Faz um mapeamento de perfil de saúde mental da sua empresa, busque isso no mercado, né? Tem algumas opções aí. Olhe para o que é básico, uma outra questão a considerar, as condições de trabalho e o clima organizacional. Veja se eles precisam de algum ajuste, de melhorias, como é que estão esses números, né? Então, olhe para o básico. Às vezes a gente precisa começar do básico, né? Fazendo o básico bem feito, a gente vai implementando. Alinhe as ações, né, os programas, as demandas e necessidades dos seus colaboradores e monitore os resultados, né? Não deixe o programa ir acontecendo sozinho, sem acompanhamento. Tenha indicadores que possam lhe indicar os próximos direcionamentos, né? Qual que é o próximo passo, o que precisa ser feito, o que precisa ser revisto, né, revisitado. Então, não deixe de ter essas ações sempre alinhadas com as demandas da sua organização e tendo indicadores aí de cada ação também. E o mais importante, gente, assuma o seu papel na promoção de um ambiente de trabalho mais saudável mentalmente. Faça a sua parte, né? Eu sei que às vezes é um esforço grande também que você tem ali, tem outras coisas acontecendo ao redor, mas se você está à frente do cuidado com as pessoas, se você está à frente, né, do olhar para as pessoas, enfim, né, de todo o cuidado mesmo, de ouvir essas pessoas,
não deixe esse papel de lado, né? Assuma, vista esse papel verdadeiramente, porque, de novo, todo mundo sai ganhando com isso. Você sai ganhando, os seus profissionais saem ganhando e a empresa sai ganhando também. Então pensa nisso e mãos à obra.